Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Quero agradecer porque você já se inscreveu no meu canal. Quero agradecer pelo compartilhamento, por compartilhar meus vídeos. Quero agradecer pelo like que você sempre deixa ao assistir a mensagem. Eu sempre peço, assista a mensagem até o final, porque Deus tem uma bênção para derramar na sua vida. E se você parar no meio, quem sabe você com pressa, com a preocupação de correr logo para as suas atividades. Hoje nós temos muita pressa, ninguém tem tempo mais para nada, muito menos tempo para ficar na presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para receber as bênçãos de Deus. E por isso nós estamos perdendo tantas bênçãos, porque não temos mais tempo para ficar na presença de Deus. Infelizmente, essa tem sido uma triste realidade para todos nós. Oremos ao nosso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, Pai, e é na Tua presença que queremos viver para sempre. Aceite nesse momento a nossa entrega a Ti. Coloco minha vida no Teu altar e a vida de todos os meus amigos e amigas em Jesus Cristo que assistem essa mensagem através do YouTube, através do Facebook, através do Twitter ou através do WhatsApp. Que a mão do Senhor esteja na vida de cada uma dessas pessoas e que a Tua mão poderosa traga bênção sem medida para ela e para a sua casa. Então somente, Senhor, toma-nos para sermos Teus hoje. E nesse momento, ao abrir da Tua palavra, abre também o nosso coração para ouvir a Tua voz. O adoramos e entregamos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Salmo 12. Abra sua Bíblia no Salmo 12. Nós vimos aí, Salmo 10, Davi clamando a Deus, clamando porque não sentia a presença de Deus. Jesus Cristo também clamou na cruz porque ele não sentiu a presença de Deus. Diante do sofrimento, diante das angústias, diante dos medos, diante das preocupações, muitas vezes nós nos sentimos como Davi e como Jesus Cristo. Sentimos que Deus está distante, não percebemos a presença de Deus, não percebemos o seu cuidado, e aí nós às vezes até choramos, e às vezes reclamamos, murmuramos e duvidamos de Deus. Salmo 11, Davi apresenta que os fundamentos da terra estão sendo destruídos. A terra virou um caos porque o homem abandonou as leis. Isaías capítulo 26, versículo 4 a 6 está escrito que a terra murcha, os montes enfraquecem e as coisas vão de mal a pior na terra. Por quê? Por 3 motivos. Porque o homem abandonou as leis, quebrou os estatutos e abandonou o juízo, abandonou os ensinos de Deus. Oséias capítulo 4, nós vimos que o ser humano não busca conhecer a Deus, não há conhecimento de Deus na terra. E o Salmo 12 é a conclusão dessa série, é a conclusão desses 3 momentos. Porque se no capítulo 10, Davi pergunta onde está o Senhor quando eu estou sofrendo, por que o Senhor me abandonou, por que o Senhor ficou distante, por que o Senhor virou as costas. E veja que Elias também fez esse clamor, Jeremias, leia Lamentações, você vai ver que Lamentações 3, Jeremias clama, por que o Senhor ficou só olhando o sofrimento do teu povo e nada fez por ele. Capítulo 11, a gente vê a realidade da nossa sociedade que quer ser feliz, quer buscar a felicidade sem as leis. E aí o capítulo 12, ele diz, veja o que está escrito no capítulo 12. Socorro, Senhor. Socorro, é um pedido de socorro. Olha para a terra, Pai. Olha para nós, olha para a nossa dor, olha para o nosso sofrimento. E ele vai dizer mais, veja bem. Porque já não há homens piedosos na terra.
Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, que os homens até apresentariam um tipo de piedade, um tipo de religião, mas que realmente era completa inimizade contra Deus. Já não há homens piedosos e desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns com os outros, os lábios são bajuladores, o coração é fingido. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois eles dizem na sua língua perversa, nós prevaleceremos. Os nossos lábios, quem é que pode dizer o que a gente tem que fazer ou não? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, diz o verso 4, né? Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, Senhor, do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz o Senhor. Por causa do gemido dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, a prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre, porque por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a maldade é exaltada. Meus amados, que salmo poderoso. Se você lê o salmo assim, se você lê o salmo sem um contexto, você acha que é um salmo comum. Mas aqui Davi apresenta 3 questões importantíssimas. É a conclusão desse pensamento que começou no capítulo 10. Ele olha para a terra, ele vê a prosperidade dos perversos, ele vê o sucesso dos iníquos, ele vê a maldade dos homens injustos, maldosos, cruéis, inimigos de Deus. Embora esses inimigos de Deus também apresentem uma forma de piedade, de religião. 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo já apresentava isso, versículo 6 ou 7, está escrito que eles teriam uma religião, mas que na verdade era inimizade contra Deus. Que coisa terrível. E no Salmo 11 nós vimos a realidade social que nós estamos vivendo no mundo presente. Qual é a realidade? O homem não quer obedecer leis, o homem não quer seguir a verdade. Se você assistir qualquer série na televisão hoje, novelas, filmes, a questão é que não existe uma verdade absoluta, não existe verdade, então se não existe verdade, cada um produz a sua própria verdade e o ser humano perdeu o rumo, perdeu o sentido e aí vivemos essa culpabilidade. O novo normal que o ser humano passou a viver a partir do iluminismo, em que o homem é o centro de si mesmo, diz o Salmo 12, versículo 4, né? Que eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Essa é fruto desse racionalismo exagerado, desse racionalismo exacerbado em que eu consigo pensar que por mim mesmo, pela minha força, pela minha capacidade, eu sou capaz de conquistar o universo. Eu sou capaz de conquistar o impossível. Eu sou capaz de conquistar tudo o que eu quiser. E ninguém é capaz de me dizer ou frear essa minha liberdade. Mas vamos analisar um pouco mais esse salmo, porque Davi ele começa pedindo socorro a Deus. Se no Salmo 11 ele começa dizendo, afirmando. No Salmo 10 ele começa perguntando, onde está Deus? Quando eu estou sofrendo. Salmo 11 ele afirma que Deus é o seu refúgio, embora as pessoas peçam a ele para fugir desse refúgio, para abandonar esse refúgio. E no capítulo 12 ele pede socorro a Deus. Veja, onde está Deus? O Senhor é, e socorro, Senhor. Ajude-me, Senhor, porque não há mais
justiça na terra, não há mais verdade na terra, não há amor, não há conhecimento de Deus, não há leis justas que protejam, que traga harmonia, que traga paz a esse mundo. Esse é o clamor de Davi. Senhor, preciso de ajuda porque na terra não há verdade, não há paz, não há amor, não há justiça, não há lei. Os 4 fundamentos estão abandonados, estão destruídos. E o que prevalece na terra, veja, Salmo 12 com Oséias 4, parece haver uma harmonia de linguagem entre eles. Aliás, a Bíblia é assim. Há uma harmonia de linguagem na palavra, porque ela é a palavra de Deus. E Deus não pode se contradizer, porque Ele inspirou os profetas a escrever a Bíblia. Então, quando um escreve 1000 anos antes de Jesus Cristo, que Davi escreveu 1000 anos antes de Jesus Cristo, Oséias escreve por cerca de 750 antes de Cristo. Aí a gente percebe a harmonia. Um escreve 300 anos antes, o outro escreve 300 anos depois, mas os dois têm uma harmonia de linguagem tão perfeita que parece que um está dando continuidade ao texto do outro. Davi diz que a verdade desapareceria, que o amor desapareceria, que a justiça perambularia pelas ruas e as leis seriam motivo de chacota nas praças. Oséias diz que o que prevalece na terra é a mentira, o matar, o roubar, o homicídio, o sequestro. Por quê? Porque o homem abandonou a verdade, abandonou o amor e o conhecimento de Deus, a verdade. Abandonou a verdade. E aqui nós temos uma outra questão muito importante aqui. Veja, eu vou ler de novo o Salmo, versos 1 e 2, está escrito, olha: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos e desapareceram os fiéis. O que o Salmo 12 está dizendo é que o ateísmo prevaleceria na terra. Percebe? Hoje já se fala que 10% da população do mundo não acredita mais em Deus e que 10% da população tem problemas de afirmação de gênero. Ou seja, 10% da população, ou mais de 10% da população hoje. O homem não se reconhece como homem, a mulher não se reconhece como mulher. E aí virou essa confusão dos transgêneros, da bissexualidade. Não tenho nada contra essas pessoas. Saibam que o texto é claro, que o que Deus está mostrando para nós é que a terra está um caos. Porque os valores, os princípios, as normas, as regras que trazem harmonia, que trazem paz, que trazem felicidade ao ser humano, foram destruídos. E quando nós estabelecemos nossas próprias regras, estabelecemos nossos próprios juízos, estabelecemos nossos próprios valores, nós atropelamos uns aos outros, porque os meus valores podem contradizer, podem chocar com os valores de outras pessoas, porque não existe nada absoluto mais e nada errado. O Salmo 12, versículo 1, Davi clama por socorro porque há um completo abandono do homem em relação ao que Deus estabeleceu. Se você está duvidando de mim, vamos para Romanos capítulo 1, porque a Bíblia ela não se contradiz. Eu estou dizendo para você, existe uma harmonia na palavra de Deus tão perfeita, mas tão perfeita, que nós não temos por que duvidar.
E aliás, aqueles que duvidam hoje da Bíblia deveriam fazer um desafio a Deus, um desafio a si mesmo. Eu vou ler a Bíblia até provar que ela não serve, que ela tem mentira, que ela... Faça como o Dr. Lee. Eu li uma meditação recentemente em que um homem casou com uma mulher cristã e eles eram felizes até então, e ele achava que toda a felicidade deles estava destruída porque a esposa escolheu seguir a Jesus Cristo. E ele fez um desafio de acabar com a fé daquela esposa, e ele lutou 2 anos para levá-la a perder a esperança e a fé em Deus. E para isso ele disse: eu vou examinar a Bíblia, eu vou ler esse livro e vou provar que esses cristãos estão todos errados. 2 anos depois, o Dr. Lee estava dizendo que a Bíblia é a verdade, Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a lei é a verdade, e ele se tornou um advogado da fé cristã e do criacionismo. Então examine a Bíblia. A Bíblia não se contradiz quando a gente abre o coração para pedir a Deus socorro. Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. O mundo não é justo e o que está acontecendo aqui não pode ser uma realidade criada pelo próprio Deus, ou que a gente entenda ou ache um caminho de saída. Não existe saída. O Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 6, ele diz que o mundo vai de mal a pior. Os homens enganam e são enganados. Existe uma contradição e uma contrafação do inimigo, levando o homem a ser infeliz nesse mundo, mas não buscar a Deus. Ou buscar a felicidade em qualquer coisa menos em Deus. Verso 18 em diante diz assim: ó, a ira de Deus se revela do céu contra todos os homens e contra toda a perversidade, contra toda impiedade dos homens, que detém a verdade, que destrói a verdade pela mentira ou pela injustiça. Verso 18, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eu vou trabalhar um pouco isso depois, em outra live, tá? Falar sobre a revelação de Deus na natureza, a revelação de Deus na Bíblia, a revelação de Deus através de Jesus Cristo, a revelação de Deus através da sua própria consciência. Deus se revela. Deus, tudo que a gente precisa conhecer de Deus, Ele manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Todos os homens são, portanto, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Salmo 11. O abandono completo dos fundamentos da terra. Verdade, justiça, lei, amor. Os fundamentos que levam o ser humano a viver em harmonia com o universo e consigo mesmo. Diz aí: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram glória, nem lhe deram graça. Antes tornaram nulos os propósitos através do seu próprio raciocínio. O racionalismo levou o ser humano a duvidar de Deus, a abandonar o conhecimento de Deus e a dizer que ele não existe. Salmo 12. Socorro, Senhor, porque os homens estão todos se tornando ateus, cristãos. E a gente aí conhece a história de vários cristãos que na sua infância, na sua adolescência, até chegar à faculdade, eram cristãos, confessos, amantes de Jesus Cristo, amigos de Deus, mas que abandonaram o conhecimento de Deus por causa do racionalismo e por causa do humanismo e do iluminismo. Verso 21, verso 22, aliás. Inculcando-se por sábios, tornaram-se insensatos ou loucos. É o que está acontecendo hoje. A loucura tomou conta da própria ciência, porque o ser humano irracionalmente buscou ser sábio sem Deus. Nós não precisamos de Deus. Diz o próprio Salmo 12, versículo 4, onde o ser humano diz: eu não preciso de Deus. E quem é Deus para tomar conta de mim ou dirigir meus sentimentos, dirigir a minha vida?
Percebe como a palavra de Deus é harmônica? A linguagem vai se concatenando, vai se ligando uma a outra e a gente vai vendo uma cadeia de conhecimento perfeito do próprio Deus. Olha aqui, verso 22. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, insensatos. Verso 23, mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, à semelhança de imagem de homem incorruptível. O ser humano agora deixa de adorar a Deus para adorar o próprio homem. Deixa de adorar o Criador do universo para adorar a criatura. Porque o homem é sábio, o homem é muito inteligente e afinal de contas ele veio de Deus. Nós somos obra das mãos de Deus e Deus é inteligentíssimo. Então o ser humano também é inteligentíssimo. Nós somos capazes de criar vacinas, criar remédios, construir metrô, celular. A tecnologia tomou conta da cabeça do ser humano porque o ser humano é capaz de evoluir e melhorar a qualidade de sua própria vida. Nós temos hoje aí o expert em TI que, sem dúvida nenhuma, tem trazido muita coisa boa para nós. Então nós agora vamos adorar a razão, adorar a consciência, adorar o homem e abandonar a Deus. Salmo 12 apresenta uma realidade, uma nova realidade, um novo normal. Duvidar de Deus, questionar a Deus, abandonar a Deus, esquecer de Deus, não querer Deus na sua vida. O ateísmo. E com o ateísmo vem agora todas essas filosofias. Veja, verso 24 está escrito: por isso Deus os entregou às próprias imundícias, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem seu corpo entre si. Salmo 11. A transgressão de tudo, a quebra das leis de saúde, leis civis, lei moral, lei trabalhista. O ser humano agora vive sem rumo, sem direção. Não sabe por que está aqui e muito menos sabe para onde vai. Que tragédia, o ser humano não saber por que está aqui, o ser humano não saber para onde vai. Então ele não sabe quem é, quem nós somos. Eu sou descendente do macaco. Eu sou descendente de uma tartaruga. Eu sou descendente de um jacaré. Eu sou descendente de uma lesma. Então, se você é descendente dessas coisas, você não sabe por que você está aqui, nem sabe para onde vai. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito agora e para sempre. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com o outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a mulher, inflamaram-se mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, recebendo em si mesmo a devida recompensa. Salmo 12 apresenta uma realidade, uma conclusão do homem que abandona Deus no capítulo 10. Davi clama, Davi pergunta para Deus: onde está o Senhor? Quando eu estou sofrendo por causa das mudanças que os homens estão efetuando na terra. Salmo 11, ele apresenta que existe uma quebra de fundamentos, existe uma destruição dos fundamentos. E agora no Salmo 12, então, ele pede socorro. Senhor, até quando isso vai continuar acontecendo? Qual é o final dessa história? Qual é a razão da gente continuar aqui? E aí eu volto para o Salmo 12 para a gente concluir, porque Deus dá a resposta.
Aliás, eu quero dizer uma coisa para você. Você mesmo que está assistindo essa mensagem. Às vezes você ora e você acha que Deus não se preocupa com você. Não é verdade. Jesus Cristo clamou na cruz, é verdade. Davi clamou, Jeremias clamou, né? O próprio Elias também clamou. Porque Deus é um Deus de livre-arbítrio, eu já disse, nós vimos isso na nossa semana especial do Salmo 11. E no livre-arbítrio Deus permite o ser humano tomar suas decisões, fazer suas escolhas, a fim de que eles possam, no seu dia a dia, no seu conhecimento, no seu crescimento, realmente ver a diferença entre o governo de Deus e o governo dos homens. Deus é um Deus de liberdade, mas Ele sempre vai dar resposta. Deus, Ele tem o tempo dele. E é no tempo de Deus que nós temos que aprender a esperar. Atos capítulo 17, versículo 31, está escrito que Deus determinou um tempo para julgar toda a terra. Então Deus deu aos sodomitas, aquele pessoal lá da região que foi destruída, Ele deu muito tempo para que eles se convertessem. O pessoal de Canaã, quando Deus profetizou que eles seriam destruídos, Deus deu a ele 400 anos. E eles só começaram a ser destruídos 436 anos depois. Porque esse é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, que tem um tempo determinado. E no tempo de Deus Ele age. Continue orando, continue acreditando que Deus age no tempo dele. Deus não está à toa. Davi clama: Senhor, socorro, eu preciso de ajuda agora. E aí a gente vê hoje até muitas igrejas aí ordenando Deus, dando ordem para Deus. Nossas orações precisam ser mais dependentes da vontade de Deus. Deixe Deus agir no tempo dele. Tão somente confie e espere, porque Deus faz justiça e Ele faz justiça no tempo certo, a fim de que você não seja realmente destruído e que você seja abençoado no tempo de Deus. Diz o versículo 6, versículo 5 diz... É o versículo 5? Não, é o versículo Salmo 12. É versículo 5, sim. Diz assim: por causa da opressão dos pobres, por causa do gemido dos necessitados, eu me levantarei, diz o Senhor, e porei a salvo quem estiver clamando por isso. Deus está dizendo, Deus está garantindo que Ele não está alheio ao que está acontecendo. Ele diz: eu estou vendo tudo que está se passando aí. Não se preocupe, eu estou no controle. E eu vou levantar para fazer justiça a quem está pedindo justiça. Eu vou levantar-me para defender aqueles que estão sendo oprimidos. Eu vou me levantar para fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Deus diz: eu vou me levantar. Eu me levantarei. E o verbo aqui está no futuro. Então significa que Deus tem o tempo dele. Meu irmão, minha irmã, continue esperando, porque no tempo de Deus Ele vai agir na tua vida. No tempo de Deus Ele vai fazer um milagre em você e na sua casa. No tempo de Deus Ele vai te dar a resposta que você tanto busca. No tempo de Deus Ele vai abençoar você, Ele vai curar você, Ele vai salvar você, Ele vai transformar a tua vida, vai transformar a tua casa, Ele vai te dar a verdadeira felicidade. Não esqueça do Salmo 10, Salmo 9, Salmo 10 e Salmo 11, onde eu sempre afirmo que a dor, Deus não vai tirar a nossa dor, porque para tirar a dor Ele precisa ter um propósito. Ele vai fazer da tua dor um caminho, uma escada para o teu sucesso. Jó tinha medo do sofrimento, tinha medo da dor. Então Deus disse: eu vou deixar ele passar um pouquinho de dor para ele acabar com esse medo.
e ele possa confiar plenamente na minha direção, na minha administração na vida dele. Deus quer dirigir a tua vida. Deus quer dirigir os teus caminhos. Não duvide de Deus. A conclusão do Salmo 12 é: embora o ateísmo, embora o racionalismo, embora o iluminismo esteja tomando conta da sociedade, embora a sociedade esteja completamente pervertida pela troca de valores e sendo destruída, diz Isaías 24 e Isaías 26, versículo 4 em diante, Deus está no controle. Deus não está alheio, Ele está vendo. E Ele diz: eu vou me levantar. Eu me levantarei e porei a salvo a quem estiver clamando por isso. Aqui, meus amados, eu quero concluir esse texto como um apelo para mim e para você, porque o Salmo 11 pergunta: o que pode fazer o justo? A gente tem que continuar clamando a Deus. A gente precisa continuar de pé. A gente precisa continuar defendendo o que é certo. A gente precisa continuar defendendo a verdade, a justiça, o amor e as leis. Veja aqui no versículo 7, ele diz assim, ó: sim, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. E aqui diz o verso 6, a palavra do Senhor é pura, refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. A palavra de Deus continua sendo a verdade. Eu e você podemos confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. São 4.892 promessas. Deus tem uma promessa para você. Deus tem várias promessas para você. Você precisa confiar nas promessas da palavra de Deus. Deus tem uma promessa especial para esse dia para você. Continue confiando na promessa da palavra de Deus. Continue confiando em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe o que é melhor para os teus caminhos. Ele sabe o que pode fazer por você. Ele quer fazer justiça a você. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar felicidade. Não abandone o seu posto de refúgio. Não abandone a Deus. A palavra de Deus continua sendo a verdade. O ser humano pode tentar destruir a Deus, destruir a verdade do jeito que quiser. Mas ele disse: eu vou me levantar para colocar a salvo a quem estiver clamando por isso. E a palavra do Senhor é pura. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é fiel. Deus vai cumprir a sua palavra na tua vida. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai te dar. Não quer você hoje continuar confiando na palavra de Deus? Não quer você fazer de Deus o seu refúgio, a sua confiança para sempre? Clame por socorro, porque Deus vai cuidar de você, vai continuar cuidando de você. Ele vai permitir que a dor venha, Ele vai permitir que as lágrimas... Mas tudo isso será para o teu crescimento espiritual. Será para a tua alegria, para a tua felicidade, para a tua paz. Deus ama você. E Ele está disposto a cuidar de você e a transformar a tua vida. Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado pela promessa da tua palavra. Ao olhar para esse mundo, Senhor, a gente pode perceber o caos, é verdade. Mas a gente ainda vê um Deus que se aproxima, um Deus que se interessa por nós, um Deus que olha para nós com interesse eterno para colocar a gente a salvo. Não estamos sós nesse mundo, Senhor, obrigado. Não estamos aqui por acaso, obrigado, Senhor, porque nós somos obra das tuas mãos. Nós sabemos porque estamos aqui, sabemos para onde estamos indo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai se levantar para colocar a ordem neste mundo, para trazer de novo a justiça, a verdade, as leis justas e o amor. Será a nota tônica, a música de todos os fiéis da terra. Ajude-nos, ó Deus, tão somente a confiar na tua palavra e jamais abandonar o Senhor, buscando a confiança desse mundo tenebroso. De fato, a realidade do Salmo 12 diz que os fiéis estão desaparecendo. O ateísmo parece estar tomando conta de tudo. Sim, parece que o homem vai abandonar Deus de vez. Parece que as leis vão desaparecer, as leis do Senhor, os ensinos da palavra.
a verdade de Deus vai desaparecer. Tudo isso pode ser uma triste realidade para nós hoje, mas a verdade é que o Senhor está no controle da história e no tempo certo o Senhor se levantará para trazer salvação, trazer alegria, trazer paz e felicidade aos teus filhos. Então somente, Senhor, toma-nos para sermos teus hoje e abraça-nos, salva-nos, converte-nos e transforma-nos. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.